essa elitização do nosso futebol, né? O futebol tem sido e tem ficado cada vez mais caro em todos os aspectos, né? Eu diria. Os salários são muito maiores do que eram antigamente, salários de técnico, de treinador, enfim, os equipamentos tecnológicos, né, mais caros para você manter, para você comprar, para você garantir a excelência do jogo. E, no fim das contas, quem tem pagado boa parte desse aumento são os torcedores, né? E que, eventualmente, tem afastado ali os torcedores mais humildes, os mais pobres dos estádios. E a gente tem visto cada vez menos, principalmente aí nos grandes centros esportivos, os torcedores mais pobres frequentando os estádios, né? Com essas arenas multiuso que temos espalhadas pelo Brasil, os ingressos estão cada vez mais caros. E a pergunta que eu faço para você, Tim, é que como que a gente resolve essa questão para fazer com que o futebol, que é conhecido não só no Brasil, mas talvez no mundo como o esporte mais popular, volte de fato a ser um esporte mais popular, que tem sido pouco, né, nesses últimos anos. A gente tem que lutar contra, né? Porque essa coisa de afastar o pobre do estádio é planejado, né? Os donos de espetáculos estão querendo isso. Na Inglaterra, agora, os grandes clubes, eles adorariam tirar até algumas pessoas que pagam cané pela temporada toda para substituí-los com turistas, porque tem demanda, né? Eu tenho um livro aqui, não sei se vocês conhecem, o Soccernomics. Dois caras escrevendo, tem várias versões. Simon Cooper é outra, eu acho que é em inglês com nome em polonês. Esquece o nome. A versão que eu tenho é logo antes da Copa de 14 aqui. Está prevendo, baseado nos investimentos nos estádios no Brasil, está prevendo um futuro dourado para o futebol brasileiro, né? Um análise que deixa por lado todo o aspecto político de como o futebol é gerenciado, só está vendo os números. Obviamente eles não acertaram, mas em uma coisa eles acertaram, que eles falaram, olha, esses novos arenas eles vão trazer classe média para o estádio, tu vai ver um aumento do público. Na época, eu imaginava que isso era um delírio. Eu pensava que o mesmo processo que tinha funcionado de uma certa maneira na Inglaterra não ia funcionar no Brasil. Errei, porque realmente, nos últimos anos, com os preços, para mim, absurdamente salgados, realmente, a média da pública cresceu. Isso é uma grande surpresa para mim. Mas eu não sei se é sustentável, né? 2 semanas atrás, eu estava no Engenhão, Botafogo, São Paulo, 11 mil. Naquela mesma noite, Flamengo, no Maracanã, 31 mil. Muito pouco, pouca gente. Eu vi o jogo de Cruzeiro, desculpe, Márcio, foi Cruzeiro Bahia. Estádio vazio, vazio, vazio. Então, com tantos jogos, não sei se tem tantas pessoas com dinheiro para pagar ingressos caros para tantos jogos. Então, afastar os pobres do estádio tem um preço, porque vem um dia quando talvez você precise daquelas pessoas, né, que você afastou. Então, eu acho que a gente tem que lutar para preços mais populares. Eu acho que é uma luta importante, né, porque os clubes, e com o SAF isso vai acontecer cada vez mais, eles vão saber o preço de tudo e o valor de nada. E o valor de um clube de futebol é o papel que tem para representar uma comunidade. E isso tem que ser uma festa inclusiva. Então, eu aceito que eu errei indo que a previsão deles é um delírio, e tem classe média suficiente para encher o estádio. Mas será que tem gente com esse poder de compra 2 vezes por semana? Semana atrás de semana, atrás de semana, atrás de semana? Talvez não. Então, eu acho que é importante que a gente lute para
para, pelo menos, se não dá para voltar pelo padrão anterior de Maracanã, por exemplo, quando os muito pobres tinham geral, né? E os ricos têm cadeiras, para todo mundo, os outros tinham arquibancada. Se não dá para voltar para aquela que tinha um espaço para todo mundo, no velho modelo, né? Eu sei que Maraca foi imitado em vários lugares no Brasil. Tinha espaço para todo mundo. Isso foi parte da concepção. Se não tem que fazer isso exatamente na mesma maneira que aconteceu com o Maraca, porque o geral a visão era muito, muito ruim. Era muito ruim. Se não dá para fazer isso, a gente tem que lutar para preços populares em parte do estádio, porque a gente não pode excluir um componente de sociedade que tem sido tão importante durante tantos anos no futebol. A gente não pode excluir esse parcel dos estádios. Seria um crime contra a cultura nacional. Já que você falou de geral e Maracanã, Tim, na última sexta-feira, inclusive, a Trivela subiu um conteúdo especial feito pelo nosso querido Gabriel Rodrigues, que fala justamente que marcou, né, os 20 anos do fim da geral do Maracanã, que acabou representando o início de um projeto elitista no futebol brasileiro. A gente deixou o link dessa reportagem aí nos comentários, você pode aproveitar e depois da live tomar um tempinho para ler um bom texto falando justamente sobre esse assunto que estamos debatendo aqui agora, mas a gente, né, se puxar um pouco na memória, vai encontrar muitos outros exemplos, né? O próprio Bruno Lima comentou agora há pouco que foi muito triste ver o estádio do Palmeiras tão vazio em um jogo de Libertadores, e aí a gente pode, como o próprio Tim também falou, temos outros exemplos de que esses valores mais altos cobrados pelos preços dos ingressos têm afastado o torcedor, que talvez seja aquele torcedor até mais humilde, né, com uma renda financeira mais baixa dos estádios, que não consegue frequentar, tem que juntar 2 meses para poder assistir o jogo. Então acabou aquela ideia de você ir todo fim de semana assistir o seu time no estádio. E a pergunta que fica, Tim, o que é que os clubes podem fazer para a gente resolver essa questão, né? O meu querido Pedro, que lembrou, o coordenador da Trivela, lembrou que o Liverpool congelou o preço dos ingressos para a próxima temporada, e normalmente depois de um título o que acontece é justamente o contrário, né? Você aumentar ali os ingressos para a próxima temporada. O Liverpool já no início da temporada atual congelou o valor dos ingressos que serão cobrados na próxima temporada, independente do título ou não. E aí o próprio Guardiola recentemente também se colocou a favor dos torcedores que estavam protestando do aumento dos ingressos nos jogos do Manchester City. Enfim, a gente tem alguns casos aqui no Brasil também. O próprio Bahia, há alguns anos, tem um plano de sócio que é mais acessível, é um plano de sócio que, inclusive, tem como uma das características para você conseguir fazer o plano de sócio, né, esse específico, você mostrar que você tem uma renda de um salário mínimo ou menor do que um salário mínimo. Enfim, os clubes podem e devem ajudar esses torcedores, né, como você falou, é o que a gente espera, na verdade, né, porque no fim das contas, querendo ou não, o futebol precisa ser um espaço inclusivo para todos, né? Não somente para aqueles que podem pagar mais, né? Sempre foi assim no Brasil, né? O futebol sempre foi um espaço onde todo mundo podia pagar. E aí, eu lembro também, já falando de Salvador e Fonte Nova, que no jogo da seleção brasileira, no fim do ano passado, contra o Uruguai, lá na Arena Fonte Nova, os ingressos cobrados para os torcedores que foram assistir aquele jogo, chegaram a R$800. Isso assim, considerando uma cidade como Salvador, uma cidade majoritariamente pobre, uma cidade que vive muito mais de turismo. Claro que existem outras coisas que acontecem na cidade, a cidade de Salvador não gira 100% em torno do turismo, mas é uma cidade turística que muita da sua população vive em uma situação financeira não tão agradável. Ingressos cobrados a R$800 complica a situação de quem vai assistir. Inclusive, a gente viu naquele próprio jogo as arquibancadas da Fonte Nova esvaziadas, né? Quanto maior o preço dos ingressos, obviamente, menos os torcedores vão conseguir pagar. E aí a pergunta que eu faço para o André, para a gente finalizar o nosso programa, no momento onde a seleção brasileira tem passado por tanta crise, tantos problemas,
a gente ter preços absurdos, afastando o torcedor dos estádios, não seria mais um problema que a gente não gostaria de ter em termos de campo e bola? Ter o torcedor brasileiro nesse momento complicado ao lado da seleção, não seria muito mais fácil, Andrei? Cara, eu acho que tem muitas questões aí, eu tentarei ser breve, porque o nosso tempo está estourado, mas eu acho que o futebol ele é interessante nesse ponto, porque ele é talvez o único fenômeno global em que os americanos não sentam na mesa mais importante. E disso dependem-se muitas análises possíveis, assim, e um ecossistema quase único. A gente contrapõe, como os Estados Unidos não são relevantes globalmente, a gente contrapõe o Brasil à visão europeia, e o processos que passaram na Europa. Só que eu acho que a gente, como sociedade aqui no Brasil, a gente é meio... Os nossos consensos são meio americanizados em geral. O Brasil tem uma tradição muito menor na Europa de organizações coletivas, por exemplo. Nos últimos 30 anos eu nem falo que houve um desmonte completo de tudo que é coletivo aqui no Brasil. Eu não acho que o Brasil, a sociedade brasileira, por consenso, acredite em mobilizações populares, tanto quanto na Europa. É por isso que reformas que às vezes são ruins para a população, ou destruições de classe, passam aqui com mais facilidade. Eu acho que a vitória, às vezes, resolve os nossos dilemas. A gente prefere, talvez, a vitória do que o estádio cheio. E isso eu acho que a sociologia pode explicar melhor. Mas eu acho que é uma cabeça muito americana que a gente, por estar próximos e por fazer parte da área de influência, a gente absorve mais do que os europeus. Então, quando a gente pensa, putz, será que a gente copia alguma coisa que foi feita na Europa? O Manchester United, quando foi vendido, alguns torcedores fundaram um outro clube por se revoltarem com aquela perda de identidade. Ou a Alemanha, a sociedade alemã bate muito veementemente na ideia de SAFs e luta pelo modelo associativo. Eu acho que aqui esses dilemas, por mais que a gente, nós, bolha, trivela, o nosso campo, lute contra isso, eu acho que essas esculhambações, elas passam com mais facilidade aqui no Brasil, sabe? Então, assim, no momento da arenização do futebol brasileiro, todo mundo avisou. Cara, o custo de manutenção do Maracanã vai ficar 10 vezes mais caro. Beleza, estou ciente, quero continuar. E aí isso passou e o Maracanã foi reformado, virou uma arena europeia e agora justifica-se o ingresso caro dizendo que para alugar o Maracanã é muito caro. Sim, todo mundo avisou. Só que não houve uma manifestação popular na época. E eu acho que caso tomem-se mais medidas para criar ainda mais elitização no futebol brasileiro e a contrapartida prometida seja, putz, mas para manter o meu time ganhando tudo, eu preciso cobrar mais caro. Todo mundo vai aceitar, um ou outro vão brigar, a gente não tem organizações coletivas ainda aqui no Brasil, torço para que um dia tenhamos, mas eu não sei se a nossa sociedade acredita em organizações coletivas como o motor de resolução de problemas. Então eu acho que vão reclamar, um ou outro vão reclamar, no fim das contas passa. Geralmente é assim que acontece aqui no Brasil. E aí daqui a 10 anos a gente fala, putz, mas 10 anos atrás não deu para fazer nada. Cara, deu, mas, sabe, não somos a Europa. Eu acho que quando você faz alguma coisa na França que os franceses não gostam, eles incendeiam um carro. Quando a gente faz alguma coisa aqui no Brasil que a gente não gosta, a gente não faz nada, entendeu? Eu acho que são modelos de sociedade diferentes. Eu acho que a gente é mais capaz de conviver, mesmo amargurados com esse tipo de realidade. Então eu acho injusto cobrar da nossa sociedade comparações ou o que a gente pode fazer. Eu não sei o que a gente pode fazer de verdade. Eu acho que o nosso futebol está na mão de pessoas que têm essa cabeça mais americanizada de, cara, lucro, é dinheiro, é ganhar, e para ganhar tem que fazer isso. Então, aí o torcedor acaba tomando essa pílula amarga, né? Não, o cara lá falou que para ganhar tem que ter isso, eu prefiro ganhar, tomar a pílula e passou.